Zone. Sejam bem-vindos a este da Zona F1. É uma espécie de primeiro episódio da segunda temporada que continua a contar com o apoio da Solverde.pt. Ora, já repararam certamente que há uma cadeira que está vazia. O João Carlos Costa já se vai juntar a nós. Para já comigo estão já neste estúdio o João Amaral e também o Ruben Valente. Bem-vindos, meus amigos. Vamos fazer uma análise agora um bocadinho mais a frio aos testes de pré-temporada. E vens de vermelho porque... Eu sei que não é vermelho. Mas vens vermelho porque Charles Leclerc fechou no topo da tabela de tempos. Eu diria, olá Oscar, olá Ruben, olá a todos que nos veem. Eu diria que é a única constante da Fórmula 1 2026 em relação a 2025. É que os campeões dos testes de inverno continuam a ser os Ferrari. Em melhor condição do que o ano passado, parece-me que uma promessa bastante mais sustentada, mas a verdade é essa. Acabamos os testes de 2025 com a Ferrari à frente. Como tínhamos acabado 2024, a Ferrari tem essa capacidade de se reinventar no inverno. Este ano parece-me, de facto, em muito melhores condições, independentemente de já lá irmos à conversa de quem parece estar a partir à frente. E voltamos a falar da Ferrari, nos que partem à frente. Mas, sim, é por isso que vem de salmão. Não é. Foi calhou. Achei piada dizer que vamos fazer uma análise mais a frio. Para ti, bastante mais a frio, imagino. Bastante mais a frio. Logo sim, vi, estão menos logo uns vi. 10 graus, Sim, mais ou menos. exato. Mais coisa, menos coisa. Ainda que esteja bem melhor. Ruben, primeiras impressões. Sendo que Charles Leclerc ainda tentou fazer mais 2 ou 3 tentativas com os jogos novos e a coisa não correu bem. Mas fechou na tabela, no topo da tabela de tempos. Sobre a Ferrari, acho que a Ferrari Muito faz de leve. sonhar Muito de leve. muito também. de leve. Porque entretanto já chega o nosso representante do clube de fãs da Ferrari, João Carlos Costa. Não sei se ele vai gostar muito dessa descrição. Mas sobre a Ferrari, olha, dizer que a Ferrari esteve muito bem e não só foi a mais rápida também no Bahrein, como também em Barcelona. E acho que aqui estar no topo da tabela de tempos, tanto nos dois circuitos, acho que acaba por dar aqui uma esperança alargada, que é sempre aquela esperança que os tifosi gostam no início de cada pré-temporada. Se vai materializar em Melbourne, temos que esperar para ver, mas acho que há aqui também uma questão que temos que falar, que é das coisas que mais vimos nestes testes, depois do segundo dia. Baile contor para a alegria Macarena. É isso? Não ia falar da asa, podemos ir a seguir. Se bem que eu acho que ainda não há aqui muito sustento para perceber o que é que essa asa pode dar. Alguns dados dizem que podem ganhar 5 a 10 km/h em reta. Agora, se sim, se não, vamos ver. Mas aqueles arranques, eu acho que acaba por ser ainda também uma das imagens que ficam destes testes no Bahrein, porque não só o Lewis Hamilton na primeira tentativa, na primeira simulação, foi muito rápido, como também Charles Leclerc no terceiro dia de testes foi igualmente veloz. Portanto, eu acho que há aqui muitos e bons apontamentos a tirar para a equipa da Ferrari. Vamos ver se dia 8 de março se eles se concretizam no primeiro grande prémio. E há um dado aí extremamente interessante, porque numa das conversas que nós tivemos a oportunidade, eu não quero estar a cometer nenhuma gafe, mas se não fomos a única, devemos ter sido das únicas televisões, plataformas presentes no Bahrein ou a acompanhar os testes de pré-temporada que tiveram a oportunidade de conversar com o Rui Marques, português, diretor de corrida da Fórmula 1. Foi um privilégio ter conversado e chegado à conversa com o Rui. E a pergunta que o Rui Chagas tinha de fazer ao Rui Marques era obviamente essa, que é: teremos a tal volta adicional para a partida para um grande prémio? O Rui explicou, está tudo na app da DAZN, podem ver e perceber como é que vai ser este procedimento de largada. Mas a verdade é que notou-se evolução, sobretudo desde o primeiro dia em que os pilotos rodaram no Bahrein, em que fizeram práticas de arranque. Notou-se evolução também, João, e tu acompanhaste sempre as 2 primeiras horas de cada um destes últimos 3 dias. Notou-se também aí a evolução. A evolução também nos arranques, mas há uma coisa que é notória, é que aquele SF26, pelo menos daquilo que vimos, é um foguetão. Se quiser, como nós sempre dissemos, como tu sempre disseste, viste-os em pista, e estar em pista a vê-los é bem diferente de estar aqui na cabine a comentar. Sim. Em testes de pré-temporada, em todos os momentos, em todas as corridas, em todos os treinos, mas em testes de pré-temporada sobretudo, porque consegues distinguir aquilo que é uma glory run, um número só para as câmaras, daquilo que é um carro que está equilibrado, que sai bem das curvas, que entra bem nas curvas, que anda sem drama àquele ritmo. E sobretudo quando tens
a companhia Isso. do Nuno Pinto. Era o que eu ia dizer. Depois, quando tens os olhos treinados do Nuno Pinto, consegues Os perceber. olhos, os ouvidos, tudo. Sim, e a sola, É o nariz. até a sola. Isso do nariz, peço muita desculpa, mas houve quem vos orientasse. Não, mas sabes que eu depois Sei, tive essa oportunidade sei. e notei a diferença. Eu ouvi esse reconhecimento que afinal Sim. a minha televisão tinha assim, um 4D especial porque dá para sentir o cheiro. Não, eu leio muita coisa, mas pronto. Tu terás visto os carros e a forma como eles conseguem os tempos, mas pegando o que o Ruben estava a dizer, quer dizer, e pegando aquilo que também estava a dizer no início, a Ferrari não é só ter o tempo melhor dos testes pré-temporada, a Ferrari parece muito mais bem posicionada para este campeonato do que estava em 2025. Há uma coisa que me espanta, confesso-vos, porque há muito tempo não vi a Ferrari fazer isso. E falaste da asa que dá a volta. Eu vi 180 graus, eu sei que ela se vira completamente ao contrário. Não sei se não dá mais 180 graus de volta. Falámos logo no primeiro dia, aliás, no fim das 2 primeiras horas de quarta-feira, naquele pequeno difusor que está a seguir à saída de escape e que dirige o ar que sai dos escapes. Naquela altura achávamos apenas para dar maior sustentação à traseira, depois percebemos que funciona em conjugação com essa asa superior para dar ainda maior sustentação à traseira. Portanto, aquilo que eu vi, e já falaste dos arranques e bem, é uma Ferrari apostada numa inovação como eu não vi há muitos anos. E isso, independentemente de ser uma temporada em que todos os dias vamos ter novidades e vamos ter carros a andar muito melhor e se calhar outros a andar não tão bem como já tinham andado, é uma coisa que me agrada, como fã da Ferrari que também sou, é ver uma Ferrari muito apostada na inovação, a dar muitos passos em frente, a não ficar atrás e a não andar pura e simplesmente a copiar as ideias dos outros. E não há mal nenhum em copiar. A cópia é a forma mais sincera de elogio. Dito isto, a Ferrari teve ideias inovadoras. A história dos arranques promete ser, se confirmar aquela diferença, se essa diferença que vimos nas imagens É que o Hamilton sai disparado de uma forma incrível. É um foguetão. Mas é engraçado perceber a tecnologia por trás disso, não é? Ou seja, anteviram o problema, terão desenhado um turbo de dimensões mais pequenas, um diâmetro mais pequeno, demora menos tempo a aquecer, a pôr as aletas à rotação ideal e com isso conseguem estar muito mais rápidos logo de início. E por isso é que a Ferrari não quer que se mude o procedimento de arranque dos grandes prémios. Que é normal, assim como a Mercedes também não quer que se altere o teste da taxa de Do 1 por conversão. 16, não é? Isso, também não quer, é normal. Quem chega mais cedo a uma solução que lhe dá vantagem, não quer que essa solução desapareça. Aquilo que é inovador para mim é ver a Ferrari, obviamente a equipa que tem inúmeras inovações tecnológicas e de engenharia ao longo destes 76 anos de Fórmula 1, novamente nessa posição de vanguarda tecnológica, e isso é bom, deixa-nos ver um campeonato bom. Acho que há aqui um dado que é importante trazermos também para esta conversa, Ruben, que é, nós por várias vezes o ano passado falávamos sobre o Frederic Vasseur, sobre a importância do Vasseur nesta equipa, sobre a importância deste carro ser agora desenhado para o Frederic Vasseur. O João, entretanto, vai juntar-se a nós. Representante do clube fãs da Ferrari, cá chegou, lá está ele. Vem de. Ok, eu sei que é um cor de vinho, mas vá, João, é vermelho. Não Bem-vindo. é nada. Bem-vindo. Bem-vindo. Olha, estamos a falar da Ferrari. Está bem? Ainda bem. Pode ser? Há muito para dizer da Ferrari, não? É, mas já vai, já lá vai. Já falo. Primeiro preciso dos óculos. Está bem, pronto. Sim, é importante para os teus Peço desculpa apontamentos. pelo atraso. Não se preocupe. Estávamos a falar do Frederic Vasseur. Não é verdadeiramente o primeiro carro que o Vasseur desenvolve, que o Vasseur, ou do qual o Vasseur está 100% encarregue, mas é um projeto que serve e que, ou seja, valida aquele voto de confiança que foi dado ao Vasseur o ano passado. Concordas? A renovação contratual. Numa altura em que ele estava, eu não queria usar esta analogia no Bahrein, mas estava chamuscado, muito. Eu acho que isso pode ser verdade se confirmar durante a temporada. Claro. Porque se chegarmos agora a Melbourne e isto ficar pelos testes de pré-temporada... E ele sai chamuscado outra vez, não é? Ele fica chamuscado novamente. Agora é assim, eu não sei se a Ferrari foi a equipa que mais escondeu o jogo ou não. Aquilo que sei é, apresentaram-se bem e parecem ser um dos favoritos a estarem bem na primeira corrida da temporada. Agora, se vai confirmar, é assim, claro que aí vamos todos falar que realmente foi uma boa aposta da direção da Ferrari, manter o Vasseur, e depois não podemos falar da dupla de pilotos, porque inquestionavelmente, pelo menos a opinião pessoal, é uma das melhores da grelha. Claro. E os títulos também falam por si. O Charles Leclerc, um dos pilotos mais rápidos em qualificação, mas também muito bom em corrida. Agora, claro que Frederic Vasseur, acho que poderá ter aqui um voto de confiança, ou poderá ter um voto de confiança recebido na temporada passada, e aí sim confirmar a decisão que foi feita em 2025 em mantê-lo, e vamos ver se... Sabes o que é que gostei? Além de ver o Ferrari, ver os carros em pista e
cheirar o combustível. Gostei de ver Cheiro. Tem cheiro. Gostei muito, muito, muito de ver Piero Ferrari tranquilo, a acompanhar a equipa, o trabalho da equipa, a ser uma figura presente, sem, pelo menos fora da hospitality ou da garagem, sem ser uma figura que colocasse pressão. Piero Lardi é, digamos que é o descendente natural de uma forma completamente diferente do pai. O pai era muito mais presente, ele sempre foi um homem dos bastidores, por variedíssimas razões que não vale a pena falarmos. Sabes que eu não desgostei da Ferrari e gostei da atitude da Ferrari, sobretudo em dois aspectos. Primeiro, não pareceram perdidos na perspectiva de não saberem comunicar, que foi um problema ao longo de todo o ano anterior, e é normalmente um problema. E é interessante porque aquela que era tida como uma das melhores responsáveis de comunicação do paddock, que tinha regressado à Ferrari, saiu e parece que as coisas voltaram a ser mais normais da Ferrari. Mas, sobretudo, eu gostei da Ferrari porque fez diferente. É notório que a Ferrari tem algo diferente dos outros, a nível da unidade motriz. Para bom? Isso vamos ver em Melbourne. Para já, pareceu-me para bom, mas será que é para bom de forma definitiva? Será que será o motor padrão? Há uma coisa que é verdade. Sempre que houve aumento de performance, estamos a falar das 4 equipas de topo, sempre que houve aumento de performance dessas 4 equipas de topo ao longo dos dias, não só na performance em absoluto, mas na performance de fazerem simulações de corrida ou meias simulações de corrida, os problemas começaram a surgir. Não nenhum deles que se saiba extremamente grave, o caso da Aston Martin é outro caso, mas estamos a falar das outras equipas. Nenhum deles extremamente grave, mas pequenos gremlins, usando a expressão em inglês, que podem ter também consequência nos primeiros grandes prémios. É isso que eu acho que não temos certezas também por essa razão. Acho que a Ferrari é competitiva. Acho que a Ferrari é competitiva numa volta só e em muitas voltas. A fiabilidade está lá, mas também tiveram problemas. Portanto, a Ferrari não sai tranquila, porque ninguém sai tranquila destes testes, mas a Ferrari sai com uma certeza. Não estão atrás. Não estão um passo Não atrás. aparentam estar, pelo menos. Não me parece que estejam. Estão na frente. Não sei se estão na frente para ganhar, se estão na frente para ser segundo, se estão na frente para ser terceiro ou até quarta. Mas estão no grupo da frente. Esse, para mim, acho que é o principal ensinamento, e estamos a falar só da Ferrari para já, destes 55 mil quilómetros de testes que foram feitos. E é importante percebermos que as equipas que são naturalmente mais competitivas, por variedíssimas razões, porque têm mais gente, porque têm mais dinheiro, porque têm mais histórico, porque têm mais capacidade técnica, voltaram a apresentar 4 carros que parecem todos eles bem nascidos. Vamos continuar a falar de carros que aparentam estar ou ser bem nascidos, e por que não virarmos as nossas atenções para, se calhar aquela, pelo menos para o Nuno, para a conversa que nós tivemos na sexta-feira, no final dos testes de pré-temporada, parece ser das 4 a que está menos bem. Sei que assim se pode dizer. McLaren. Bicampeões do mundo de equipas, campeões do mundo com Lando Norris o ano passado no Mundial de Pilotos. McLaren que teve um último dia ligeiramente atribulado entre o final do turno da manhã e o início do turno da tarde, que obrigou inclusive Piastri a terminar mais cedo o trabalho, porque foi encontrada uma fuga. Lando Norris perdeu, não vou dizer a primeira metade, mas praticamente a primeira metade da sessão da tarde. Que impressões é que te deixa esta McLaren, que tem, talvez, a melhor unidade motriz, pelo menos, daquilo que sai do Bahrein? Sim, isso parece ter de facto um motor mais confiável e que estava mais avançado do ponto de vista. Fez mais quilómetros. É isso, está mais avançado desse ponto Também de vista. são 4 equipas. Não quer dizer que seja o. Sim, falámos sobre isso também nos testes, na emissão contínua que fomos fazendo em prestações. No caso da minha prestação mais pequena, mas falámos sobre isso. Ou seja, a Mercedes tem 4 equipas a dar-lhe dados, a Audi tem uma, a Honda tem meia. A McLaren é de facto, como diz, a que deixa maiores incógnitas. Não sei, enfim, vamos ver. Tu falaste sem esconder o jogo, não faço ideia se a McLaren escondeu o jogo ou não. A McLaren é quem tinha mais a perder, dissemos isso o ano passado, nesta mudança de regulamento. Se está a dominar um regulamento, se está confortável com esse regulamento, qualquer mudança vem como um óbvio, como um obstáculo. Pior, esteve envolvida numa luta pelo campeonato até a última corrida. E, portanto, é verdade que a Red Bull também esteve, é verdade que a Red Bull também podia invocar esse argumento.
Já falaremos da Red Bull. Eu acho que a Red Bull está a viver um caso da Aston Martin ao contrário. Não me está a pensar como é que se diz Aston Martin ao contrário, mas há de ser complicado e a Red Bull está mais ou menos aí. Tenho algumas incógnitas em relação à McLaren. Não me espantava que a McLaren fosse a quarta desse grupo da frente que parece estar destacado de todas as demais. Também não me espantava que a McLaren, como provou em 2023 e 2024, conseguisse ultrapassar essa pequena distância Temos que que tem. perguntar ao Mika Hakkinen, não? Foi ele que anunciou em 2023 que estávamos todos enganados e que a McLaren ia ganhar corridas e acertou. Se calhar o Mika Hakkinen é capaz de nos dizer isso com mais propriedade do que eu seguramente. Não me espanta que estejam em quarto lugar, mas volto ao que o João dizia, se estiverem em quarto lugar a distância não há de ser assim tão grande, parece-me, em relação aos da frente. Por outro lado, estamos num ano, também dissemos isso abundantemente o ano passado e ao longo destes dias de testes, estamos num ano em que esse atraso é menos sensível do que nos outros porque há a hipótese de recuperar com maior facilidade do que havia em 2025 ou em 2024. E no entanto a McLaren conseguiu, num regulamento que estava praticamente congelado. Portanto, mesmo que estejam ligeiramente atrás, e não sei, neste momento confesso-vos não faço ideia, é perfeitamente possível sabe, que a McLaren tenha escondido alguma coisa e que de repente chegue a Melbourne até pelas características do circuito que são muito específicas e é outro ano em que cada circuito vai ter uma história para contar. O próprio Stella Maior diz isso, ainda. certo? Maior ainda. É isso, mas muito mais. O Stella diz isso. Ele é que separa os circuitos em harvest friendly, portanto, bons para recolher energia e maus para recolher energia. Este era um circuito bom para recolher energia. Melbourne vai ser um circuito péssimo para isso. Isso pode fazer uma diferença tremenda numa equipa que parece estar atrás e que depois de repente consegue dosear, gerir. Isto não é Fórmula 1, não é gestão de energia. Há cursos no técnico para isto, agora também há cursos na Fórmula 1 para isto. Portanto, enfim, estão lá à frente de qualquer maneira. Melbourne, Suzuka e Jeddah vão ser dos circuitos desta fase inicial dos piores. Para regenerar, para gerar energia, vai ser preciso o piloto muitas vezes dar uma expressão que utilizamos também entre nós e sobretudo o Nuno gosta de utilizar. Vai ter de dar muitas gazadas para tentar regenerar. Sabes uma coisa engraçada? Qual é a única coisa que não é comum aos carros do top 4? Tirando os pilotos, obviamente. Só há uma coisa que não é comum. Além do piloto? É que, por exemplo, a McLaren e a Mercedes partilham o mesmo motor. Certo. Sim. A Ferrari e a Red Bull não partilham. Sim. Os chassis são diferentes. Há uma coisa em que, de certeza absoluta, são todos diferentes, que é na caixa de velocidades. E pode ser aí que esteja, nesta altura, se calhar a maior dificuldade da McLaren. Nós não sabemos o que é que aconteceu naquelas 2 horas a seguir à hora do almoço no último dia. Obviamente a McLaren não vai esclarecer e ao não esclarecer pode deixar a porta aberta para uma série de especulações, todas elas diferentes, mas, e o Nuno referiu isso, talvez a McLaren nesta altura o maior problema seja a caixa de velocidades. E se o problema é a caixa de velocidades e a capacidade de fazer o conjunto da transmissão ajudar na regeneração, na tal colheita, no tal harvesting da energia, se calhar a McLaren pode estar um bocadinho atrás, mas é na fase do suponhamos. Se calhar sim, se calhar não. Mas desculpa interromper, mas em desenvolvimento em reta, era a caixa, a mim pareceu-me, até melhor. ouvir Nuno falar com o Oscar, era uma coisa de sinfonia, quer dizer, a caixa parecia uma geração à frente das outras. Sim. É giro tu dizeres isso, porque de facto a recolha de energia também se faz em aceleração para cima, mas menos faz em aceleração a meio da curva. Pode ser esse casamento, de facto. Há ali um casamento que pode não funcionar. Nós não sabemos. A grande novidade destes testes, destes 9 dias de testes, ou se quiserem 11, ainda que as equipas só possam dizer que fizeram 9, é exatamente isso. Acho que pela primeira vez em muitos anos, e até mesmo se olharmos para 2014, nós saímos destes testes com informação zero. Ou quase. Há uma informação que sabemos. Há 4 equipas que estão no topo e as outras estão mais longe do que estavam até ao final do ano passado. Arrisco-me a dizer que Mas era uma situação muito excepcional aquilo que acontecia no final do ano. E só era em qualificação, porque na corrida já não era assim. Não? Arrisco-me a dizer que temos 3 grupos. Arrisco-me a dizer que temos 3 grupos. Temos as 4 que estão lá na frente. Pois. Temos uma Racing Bulls, Alpine, eu começava por Alpine As, noutro talvez grupo, Racing Bulls e Williams, não faço ideia. Sim. O Williams não deixou as melhores indicações, mas não. Só o 2,5, se mas calhar. esses ficam lá mais para trás. Certo. Mais para trás ainda, Audi E Cadillac. Eu tenho muitas dúvidas. E Aston relativamente Martin, à então. Eu, Aston Martin, não tenho a certeza absoluta que neste momento esteja capaz de competir em Fórmula 1. Neste momento, eu acho que não estou a falar da Aston Martin em geral e do campeonato de 2026. Neste momento eu não tenho a certeza que eles sejam capazes de competir numa corrida. Não têm indicações para isso, não têm dados para temos isso. os 107%. Pois é isso. É que os 107% para serem ultrapassados precisas de em testes, em treinos, fazer um tempo que permita ao Colégio de Comissários dizer ok, eles conseguiram esse tempo, não conseguiram na qualificação por este azar.
Neste momento não parece ser a regra na Aston Martin, mas estou com o João. Poria a Alpine, aliás, à frente, ainda não chegámos a falar das 4 primeiras, mas poria a Alpine a seguir a essas 4 primeiras neste momento. Sim. Nós já vamos. Nós falámos disso na Parece que o qualificação Colapinto de alguma forma renasceu. Generoso. A palavra é regenerar, não é? Agora é regenerar. Mas nós nas 2 horas matinais, e até porque estávamos cheios de sono, falámos disso, da qualificação em 2025 ter sido das coisas mais espetaculares que eu vi na história da Fórmula 1. Sim. Ter as grelhas inteiras separadas por 1 segundo ou menos, isso acabou. E falei citei-vos várias vezes, um estava à distância e o outro estava a alguma distância, mas contigo não fui falando diretamente, na dificuldade que vamos ter, em particular tu e os nossos pilotos, em analisar os gráficos da telemetria. E ver aquilo que é o Ghost da Fórmula 1 e ver a sobreposição de voltas. As 2 voltas mais rápidas num determinado dia, não sei precisar qual foi do Antonelli e do Piastri, e acabam separados por 19 milésimos de segundo. E a análise, na quinta-feira, e a análise das voltas que nós costumamos fazer, que vocês costumam fazer, eu assisto de poltrona, Eu também assisto. é a coisa mais complicada do mundo, porque ao contrário do que acontecia em 2025, tu não vais ter o mesmo carro no mesmo sítio da pista a fazer basicamente a mesma coisa. Tens 2 carros a fazer coisas completamente diferentes. E chegas ao fim do primeiro setor e o Piastri está à frente do Antonelli por 458 milésimos de segundo, é meio segundo, é um calendário, e acabam a volta separados, com vantagem do Antonelli por 19 milésimos de segundo, porque regeneram de forma diferente, aceleram em sítios diferentes, têm relações de caixa diferentes. Isto vai ser um caos desse ponto de vista. Isso numa perspectiva de uma volta rápida. Agora vê isso transformado em 350 km. João, então simples quanto vermos um Isaac Hadjar a rodar atrás de um Cadillac, não me recordo se era o Valtteri Bottas, se era o Sérgio Pérez quem estava em pista naquele momento, e pelo menos acompanhei 8 voltas, e nas 8 voltas foi, permitam, martelar e não conseguir passar o Cadillac. Porque vamos ter esse problema. Ruben, para te ouvir também falar sobre a McLaren, dizer que este ano enche-nos ainda um bocadinho mais de orgulho falar da McLaren, mas sobretudo também falar de Oscar Piastri, porque vai ter o Pedro Matos a trabalhar com ele. Pedro Matos é um português que vai fazer parte desta equipa de entourage do Oscar Piastri. Tivemos a oportunidade de conversar um bocadinho com ele, não gravado como é óbvio, mas tivemos a oportunidade de conversar um bocadinho com ele. Caramba, e isto enche-nos de orgulho ter mais um português. Já temos o Nuno, já temos o Rui também, o Rui Chagas também andou lá há vários anos. Temos tantos outros portugueses a trabalharem na Fórmula 1, mais um, e sobretudo com um piloto. Pode ser campeão do mundo, que é um candidato a campeão do mundo. Isto tem que encher-nos de orgulho. E não ter também o percurso dele, que teve a trabalhar na Prema Fórmula 3, na Fórmula 2. É um rapaz em ascensão. E aliás, terminámos a conversa e eu disse... um fantástico simulador. Do país. Nós terminámos a conversa e eu disse-lhe: olha, não te desejo boa sorte, não precisas dela, desejo-te que a temporada corra pelo melhor porque tu mereces, e ele merece, é um daqueles que merece. Do teu ponto de vista, McLaren poderá ser aquela que está mais em desvantagem destas 4 que estão lá no topo? Sim, eu creio que sim. Deixa-me só fazer aqui uma adenda. É que estavas a falar que a unidade motriz da Mercedes poderia estar aqui um bocadinho melhor e sair aqui melhor do Bahrein. Eu não fiquei com essa ideia, porque vendo aqui até os quilómetros, Ferrari tem menos uma equipa com unidade motriz. Tem 3 equipas, a Mercedes tem 4. Mas fazendo aqui a divisão, cada equipa percorreu cerca de 5.300 km. Ou seja, em termos de fiabilidade muito igual. Sim. E eu não consigo nestes testes colocar talvez a Mercedes ou a Ferrari uma atrás da outra. Eu acho que podem estar aqui muito equiparadas. Em relação à McLaren, sim, eu acho que olhando para as 4 primeiras, eu acho que será aquela que está menos bem, e acredito que até a Red Bull possa estar aqui um bocadinho melhor, e lá está, só com a unidade motriz da Ford, que é praticamente tem... A Red Bull, a Ford só lá está para... Não digas isso porque não é verdade. João, não tem nada de onda? Da onda da boa. Da onda da boa. Tem. É só para juntar aqui um bocadinho à confusão. É porque essa era a onda boa, não era? Não, tem. Era a boa onda. Souberam surfar. Tem os técnicos, como a Honda sempre fez. A Honda sempre usou a competição para trazer jovens engenheiros, aqueles que se destacam por variedíssimas razões, e prepará-los para o outro lado da história, que é depois irem para os carros do dia-a-dia e terem os melhores. E usa a competição para os preparar no limite, para o confronto limite. E aquilo que poderá estar a acontecer nesta altura é que a Honda deixou escapar alguns dos seus já preparados técnicos. Não digas poderá estar a acontecer. Não, aconteceu, nós sabemos. Sim, falámos sobre isso também. E deixou escapar alguns desses técnicos para o projeto Red Bull Powertrains, o que é perfeitamente normal. Se calhar aliciando-os com capacidade financeira, se calhar aliciando-os com outros projetos para o futuro.
E a Honda voltou a trazer, como sempre faz, uma equipa toda nova. uma fornada de novos engenheiros que se calhar vão demorar algum tempo. A Honda sempre fez isso noutra perspectiva. Sempre usou os jovens com as ideias dos jovens. Sempre teve alguém que depois os controlava, que extraía o melhor que eles têm para dar em termos inventivos. A Honda se calhar está a sofrer essa nova vaga, essa nova onda de engenheiros que vão demorar a maturar. Agora, quando maturarem, sempre foi assim, não é? A Honda... Só uma chega... pessoa ali naquela equação que não tem tempo para isso tudo, não é? É, exatamente. Deixa-me só dar aqui um dado, Oscar, em relação à McLaren. É que em Melbourne, em 2022, Charles Leclerc fez P1, no ano a seguir fez um DNF. Ferrari. Exatamente. Max Verstappen em 2023 ganhou, no ano a seguir ficou DNF. Carlos Sainz ganhou 2024 e 2025 DNF. Desistiu. Lando Norris ganhou em 2025. Está feito. Não sei se vai ser. Pronto. Achei graça a este dado. Mas eu acho que há. Vamos andar aqui numa espécie de ping-pong. Já vamos à Ford, à Red Bull, já vamos também à Mercedes. Mas acho que há um dado que se calhar muita gente poderá estar a esquecer-se nesta altura, que pode contribuir para uma falta de desenvolvimento por parte da Honda. Os fusos horários também mexem, e mexem muito. E já lá vamos, está bem? Já vamos. Já vamos. Acho que nesta altura está tudo muito atrasado. Deixa-me voltar só rapidamente à McLaren para dizer isto. Tenho uma dúvida. O carro, e o Nuno falou nisso, o carro não parece totalmente são. Não parece um carro capaz de permitir que os pilotos tirem o máximo de partido dele, como permitiu o MCL39, por exemplo, no início da temporada, ou o 38 há 2 anos, durante o final da temporada. Dos 4 da frente é aquele que sai pior da 10. Mas nós não temos a certeza se isso não tem a ver com o facto de eles usarem a unidade motriz da Mercedes, até por causa da transmissão da caixa de velocidades, da forma como entregam a potência, de forma um bocadinho diferente. E não nos dá essa sensação. Essa é a grande dúvida. E a mim preocupa-me uma coisa neste início de temporada. Já toda a gente percebeu que não sou particularmente fã deste regulamento, que é o motor sempre foi uma ferramenta fundamental em qualquer carro. O Enzo Ferrari dizia, se eu tiver motor ganho as corridas. Agora é uma situação um bocadinho diferente. Agora é a forma como o motor é utilizável e utilizado pode determinar o ganho das corridas de uma maneira que se calhar nunca determinou até agora nos últimos 40 anos. Vamos voltar aos anos 50, em que era o motor mais potente que fazia a diferença nas retas. Agora não é bem assim, mas se calhar nas retas não vai fazer diferença. Faz a diferença, mas se calhar voltamos a ter uma preponderância da unidade motriz superior ao que aconteceu em 2014, superior ao que aconteceu quando chegaram os motores turbo e eles se tornaram fiáveis. Algo que para mim não me agrada totalmente, porque os chassis passam a ter menos importância. Bem, fico com a ideia daquilo que vi, que os pilotos também, a não ser que se os pilotos foram extraordinários em termos de estratégia e a tocar piano. Eu prefiro o piloto que sabe voltar ao volante. Isso é o Charles Leclerc. Isso é o Charles Leclerc. Então voltemos à conversa sobre unidades motrizes da Mercedes e vamos precisamente à Mercedes. Mercedes que até tem um dos dias, acho que foi na quinta-feira, fecha com Antonelli em P1, Jorge Russell em P2. Se não foi na quinta-feira, foi na quarta-feira. A Mercedes é que sai melhor. Quer dizer, vou voltar a uma coisa que disse na quarta ou na quinta-feira, já não sei. Primeiro, e isto vale o que vale, a Mercedes é a favorita nas casas de apostas. Não quer isto dizer que eu seja um aficionado de apostar, não sou, não tenho jeito nenhum para o jogo, mas as casas de apostas e as apostas... Na Solverde? Na Solverde e noutras, vivem de probabilidade estatística. Tudo aquilo depois no fim parece um jogo para quem aposta. Eu não quero estragar a magia para quem joga, joguem à vontade, mas dentro daquilo que é responsável e saudável do ponto de vista financeiro. Mas aquilo vive de probabilidade estatística e essa já me diz alguma coisa. Portanto, se a Mercedes é a favorita na probabilidade estatística de quem faz isto a sério porque está a ganhar ou a perder dinheiro, eu diria que sim, está em melhores condições do que as outras. Há uma razão para isso, e a razão para isso não é apenas acordarmos e pensarmos que o vento está de norte ou de sudoeste. A Mercedes deu sinais de estar mais bem preparada, mais avançada na sua preparação do que as outras equipas. A Mercedes, volta a outra coisa que também disse na emissão com o Miguel e com o Eduardo, parece-me ser quem tem mais interesse em esconder algum jogo. Não é fazer o sandbagging que fez noutros anos, ou a Red Bull noutros. Não dá para fazer. Certo, mas se a solução da taxa de compressão ainda está em debate e em período de votação, passámos ali uma boa meia hora a falar do que é o período de votação e da supermaioria e tudo isso.
Mas se a Mercedes ainda está nesse período, não vai querer afugentar a caça mostrando todo o ritmo que pode ter e, portanto, tem algum interesse em fazer as coisas de forma comedida e não ir para a pista completamente vazia e fazer dar tudo o que pode numa volta. Porque esse é um debate que está a ser tido e eu, se fosse a Mercedes, não ia mostrar tudo isso para pensar, ok, a votação ainda não aconteceu, ainda pode acontecer que alguém vote do meu lado e isso é o suficiente para não mudar a forma como se testa a taxa de compressão, o que lhes convém, já têm a solução desenhada nesse sentido, nem conseguem redesenhá-la rapidamente. E já assumiram. Certo, sem problema. Agora deixou de ser um boato. Não é? Claro, assim como a Federação também, ou a FIA assumiu que não pode mudar as coisas a tempo do Grande Prémio da Austrália e, portanto, estamos neste período de votação. E estamos em semana importante, desculpa interromper, João, estamos em semana importante também de reuniões da FIA com as equipas para melhorar ainda mais o regulamento e, sobretudo, a disposição de energia, porque é algo da qual as equipas, a FIA, saem do Bahrein preocupadas. Muito, e já disseram que não vão mudar, pelo menos o Tom Bases disse isso, não vão mudar as regras até a primeira corrida, não há dados suficientes para isso, mas podem mudar aquilo que não são regras, que é uma parte de acordo entre equipas sobre a energia que podem utilizar e a energia que podem recolher. Na Austrália, designadamente pelas dificuldades que toda a gente levantou, por ser um circuito que não é harvest friendly, que não é uma boa... Ou seja, este regulamento é um regulamento de vontades e não propriamente um regulamento bem pensado tecnicamente. São todos regulamentos de vontades e eu estou inteiramente de acordo contigo. Aliás, isso é um problema que nós vamos ter ao longo do ano. É que era bom que tivéssemos posições contrárias, não é? Mas não temos. Não está fácil. Não me parece que isto seja a melhor das soluções e a prova disso é que, enfim... Há uma coisa que eu dou o benefício da dúvida, vamos aí. Também estamos de acordo nisso. Parece uma coisa muito contra a natura. Há uma coisa que eu posso dizer à vontade, esta mesa à vontade. Vou-te perguntar se és ou não fã de Star Wars, porque à frente destes senhores eu posso dizer tudo o que quiser, que eles nunca ligaram a Star Wars. Gosto. Há uma frase muito famosa do Imperador Palpatine que diz que o lado negro é uma forma, é uma tradução literal do inglês, é uma forma que alguns consideram pouco natural de atingir resultados. Eu diria que a condução destes carros é uma forma pouco natural de atingir a velocidade, porque é contra a natura. A Mercedes está em melhores condições nessa fórmula contra a natura, nessa Fórmula 1 Evo, como lhe chamei. Sim, isso parece-me óbvio. Quão à frente está, pode não estar nada. A Ferrari, falámos sobre isso, pode nos surpreender, chegar a Melbourne e ganhar, pode acabar a corrida 25 ou 30 segundos à frente. Neste momento, como o João dizia, é isto que sabemos. Pouco ou nada. Pouco ou nada, exatamente. Mais, a Mercedes, há um dado interessante no meio disto tudo. A Mercedes diz que os pilotos da Mercedes e o patrão da Mercedes, da equipa Mercedes Fórmula 1, dizem que a Mercedes não está ainda totalmente no ponto. Mas deu só o Russell diz que a melhor unidade motriz é a da Ford. Mas deu só o luxo de fazer trocas de asas dianteiras e simulações de penalizações de 5 segundos. Portanto, quer dizer que o trabalho de casa estava mais ou menos feito. Ouviste atentamente o repórter de pit lane. Por outro lado, há outra coisa que a mim me surpreendeu e há se calhar uma razão de ser com aquilo que o João acabou de dizer. A Mercedes não fez verdadeiramente uma simulação de grande prémio. Não. Ora, ou não tem a capacidade de o fazer, não me parece, porque os outros com o motor Mercedes fizeram, ou então não a quis fazer. E esse para mim é o maior saco de areia da Mercedes nestes treinos, ou nestes testes. Não quis mostrar aquilo que aquele carro vale em corrida. Eu disse, a Ferrari parece muito bem na forma como eu vejo que a Ferrari gera energia para um circuito como Melbourne. Se calhar a Mercedes não estará tão bem, esta Mercedes que nós vimos, que não sabemos se é verdadeira, não estará tão bem num circuito como Melbourne. Mas deixem chegar Suzuki e se calhar a Mercedes vai estar melhor do que todas as outras. Se calhar, é um suponhamos. E as razões para isso têm a ver com a forma como eles conseguiam gerir as energias disponíveis ao longo de uma volta. Falta-nos saber aquilo que eles podem fazer num grande prémio. E o facto de não terem feito uma verdadeira simulação, de não a terem completado, algumas vezes porque houve uma bandeira amarela aqui, uma bandeira vermelha aqui, porque, vamos ver, toda a gente sabia que havia bandeiras vermelhas no final da sessão. Porque é que a Mercedes, quando tentou fazer simulações, empurrou sempre as simulações? Mas isso... mais para o final, por causa da temperatura. Não. Mas olha, isso é um bocadinho como a história de não termos visto o Max, por exemplo, na sexta-feira fazer uma volta de run, de performance puro. No último dia, tivemos também um Mercedes a parar em pista com o André Kimi Antonelli. Esperou que nós estivéssemos em direto com o Nuno Pinto, na reta entre a 10 e a 11, para parar. Poderá ser preocupante ou
poderemos ter tido aqui uma pequena falha, ou uma Mercedes também a testar os limites à semelhança daquilo que a Ferrari poderá ter feito com Lewis Hamilton. Eu acho que nunca é bom ter ali um carro parado sem aparente razão, mas acho que não há um grande motivo para alarme. Agora, queria só voltar aqui um bocadinho na parte da competitividade das corridas e concordando aqui um bocadinho com aquilo que vocês estavam a dizer, este regulamento se calhar aqui um bocadinho contra a natura de carros muito velozes e rápidos, mas há um senhor que vai contra aquilo que vocês dizem. Sabem como é que se chama? Stefano Domenicali. Ele está muito confiante de que chegamos em Belmore e vamos ter aqui corridas competitivas, com emoção. Isso é mais um argumento a nosso favor, não é? Parece. Pode ser, mas queria só dar se o patrão da Liberty tem necessidade de vir dizer isso contra tudo aquilo que nós vimos sem evidências e sem evidências reais, é porque de facto há problemas. E o maior problema é a FIA ter decidido que tinha ido longe demais. E é uma assunção da culpa. Aquilo que a FIA fez após os testes é uma assunção de culpa. Mas olha, e temos um jurista na mesa. eu sei que esta responsabilidade, eu sei que esta Fórmula 1, eu também acho que sim, mas é responsabilidade. eu sei que esta Fórmula 1 de 2026 é diferente, até porque quem a gera é outra pessoa, é latino, ao contrário de um senhor americano que lá andava em 2020, seu nome é Chase Carey, que agora até vai gerir outra parte importante do negócio da Liberty. O facto de ser latino, o facto de ter já trabalhado em equipas, o facto de ser alguém que gosta, que ama a Fórmula 1, que vive a Fórmula 1, como o Stefano Domenicali, pode ter ajudado. Mas desde 2020 que eu não estava nos testes de pré-temporada num paddock de Fórmula 1. E deixem-me que vos diga que as movimentações constantes do Stefano Domenicali para as hospitalities das equipas que se viram em 2026 não se viram em 2020. Isto poderá querer dizer alguma coisa? Sim. Não sei. Quer dizer, vamos lá ver, desculpa, já deixo o João fazer a exegese, já chamaste-me jurista, agora vai palavrando para cima e para baixo, do que significam as visitas constantes do Domenicali a vários motorhomes. Deixa-me voltar a um plano mais terreno e dizer: o Domenicali é um tipo que concedo, gosta de corridas, esteve lá dentro, percebe daquilo que eu não percebo. Isso está fora de questão. Não consigo ver duas declarações certas do Domenicali nos últimos 2 anos. A última das quais sobre o aumento de corridas sprint exponencial, porque é isso que o público quer. Ele foi buscar esse dado aonde? Foi o público que lhe disse isso? Não sei. Perguntou aos vizinhos, talvez, não sei. Pois é, capaz de ser assim um público mais reduzido. Acho que o Domenicali está ali num papel que não é... Está a valorizar ainda bem que está na... Gostaste da minha proposta? Das 2 qualificações, uma sexta e uma sábado maus tempos? Sim. Bora aí. Sim, vamos a isso, sabes que gosto disso. Agora, aquilo que ele diz desde há 2 anos para cá é muito mais virado para a vertente comercial do produto, e tem dado resultado, parece-me óbvio, não estou com isto a dizer que não dá resultado, do que para a vertente esportiva da coisa. Eu acho erradamente, porque eu não sou o Stefano Domenicali, que a parte do negócio vende se a parte esportiva for melhor. Ele acha que a parte do negócio vende independentemente da parte esportiva ser boa ou má. Ou então quer vender a parte esportiva, e voltamos à conversa de anos anteriores, a um público que obviamente é diferente daquilo que eu sou, mas que não pode alienar aquilo que eu sou. Deve encontrar essa ponte para a nova geração sem alienar a anterior. Mas atenção, que na nova geração também há pessoas como nós. Eu sei que há. E ele não os pode alienar. É isso, não pode, não, isso não pode. Mas não, por isso é que digo, o Domenicali a servir de fiel da balança, de homem que veio pôr a sensatez na discussão, eu não vejo isso há algum tempo, confesso-te. Deixa-me dizer-te uma coisa. Para mim o Stefano Domenicali tem muitas culpas neste regulamento. Como promotor do campeonato, como dono... Prometeu muitos repousados, é isso? Não. Como dono do campeonato, acabou por hipotecar. Mas não é ele quem faz as regras. Não é a FIA, mas ele tem uma palavra definitiva. Tem uma palavra definitiva, obviamente. Ele é o dono do campeonato. Ele não, a empresa que ele dirige na Fórmula 1, são os donos do campeonato. E acabaram por hipotecar, se calhar, um regulamento mais bem feito, se calhar até a manutenção dos motores anteriores que não estavam a dar problemas, tinham chegado a um nível de fiabilidade tal que permitiam que o regulamento fizesse o congelamento daquelas regras e daqueles motores na parte da unidade motriz, deixando um bocadinho só para a parte elétrica, aceitou, a troco da entrada de mais um grupo automóvel, que este regulamento fosse uma realidade. E este regulamento não me parece que sirva a ninguém, nem a Audi, que o quis. É a minha opinião. Falámos sobre isso também naquelas 2 horas de madrugada em que ninguém nos estava a ver, porque para ver Fórmula 1 às 7 da manhã é preciso ser assim um tipo
muito maluco. E eu sei que há pessoas que nos estão a ver e que estavam, obrigado por isso. Nós sentimos a vossa presença. Sabes que a China é 7. Sim, sei. Mas aí já é diferente, já são corridas a pronto. sério. Nos testes A pré-temporada, nenhum de nós sabe exatamente o que é que está a passar em pista, São certo? corridas a sério? São, não são? Eu espero que sim. Não sei, esperemos que sim. Mas pronto. Dito isto, falámos sobre isso, ou seja, a Audi tem aqui um free pass para entrar na Fórmula 1. É bom que a Audi goste deste regulamento e que saia bem neste regulamento. Porque repara que nós passámos por isto antes, nós mudámos o regulamento para entrar em construtores em Barda, e o que é que eles fizeram ao primeiro sinal de crise económica e financeira no mundo? Get out. Todos. Adeus. Todos. Portanto, no fim do dia, e quando a Fórmula 1 tiver... E eram os grandes. Todos. As Eram os BMWs da grandes. vida, as Toyotas da vida. No fim do dia, quando a Fórmula 1 tem que se reduzir à sua expressão mais nuclear de quem gosta mesmo da Fórmula 1, não do ponto de vista do fã, de quem a constrói, de quem está lá em pista, quem fica são os malucos. Não são os grandes construtores. Portanto, é bom que a Audi se dê bem neste Não, regulamento. são aqueles que precisam da Fórmula 1 também para subsistir. As McLaren, as Red Bull em parte, são essas equipas, as Williams, Sim. são essas equipas que ficam. E de facto, nós com este regulamento, e eu quero estar completamente errado e chegarmos a. Tenho dito isto desde há um ano. Quero chegar a Melbourne e estar completamente errado. E aquilo ser a corrida melhor da história da Fórmula 1, nos primeiros 5 grandes prémios, 5 vencedores diferentes, com 5 carros diferentes, seria Não incrível. gostas disso? Gostas, gosto. 82, testaste, desculpa. Não Ainda não tinha testei falado porque de uma corrida. havia um senhor que devia ter ganho todos os grandes prémios, mas o raio do carro não dava para isso. Bom, não dava para isso porque não era fiável. E é isso que eu continuo a dizer. Acho que há aqui uma... A FIA obviamente tem alguma responsabilidade, porque em última instância é ela que decide os regulamentos, é ela que manda imprimir os regulamentos, se quiserem. Mas a Liberty também tem muita responsabilidade. O que o Eccleston fazia com os regulamentos, não é? Também não fazia as regras ele. Não. No entanto, não saía nenhuma regra que fosse contra a vontade do Eccleston. O Domenicali é o Eccleston do século XXI. Desta Diferente. Essa frase é forte. Mas é. Não é o papel que ele ocupa. É o papel dele. É. É o papel Portanto, dele. Só que a influência que ele tem, e agora voltamos, isto dá uma volta, isto é tudo um círculo. Voltamos às visitas no motorhome a todas as equipas. A influência que o Eccleston tinha sobre todas as equipas está longe da influência que tem o Domenicali. Ora Era bem. 100 vezes superior. E portanto nada acontecia sem que o Eccleston deixasse. E sabes porquê? Em parte entre ele e o Marco Piccinini, numa altura em que a Ferrari mandava na Fórmula 1. Nada acontecia sem estes dois homens a quererem. Eu acho que o Domenicali não tem esse nível de domínio sobre a Fórmula 1. Não tem, porque agora a Fórmula 1 é uma empresa rica. Sim. Ou seja, as equipas já não precisam do Bernie Eccleston para de repente pagar uma conta que não estava paga no aluguer dos motores ou nas revisões dos motores. E o Bernie chegava-se à frente e de repente isso deixou de acontecer. As equipas têm a capacidade financeira para não precisar de Liberty nesse aspecto. Ou seja, as equipas precisam de Liberty porque a Liberty, para todos os efeitos, criou um monstro, um bom monstro, que lhes dá o dinheiro que eles nunca tiveram. E ajudou com o controle financeiro, com o teto orçamental, que eu discordo, mas eu tenho de reconhecer que trouxe muitas coisas boas à Fórmula 1, a fazer um bom negócio. E agora a Liberty já não tem essa mão que o Bernie tinha. É bom? Eu acho que é bom a Liberty não ter, mas não pode aceitar que este regulamento tivesse tido luz do dia. Quem teve Liberty no paddock fomos nós, não toda a Liberty que nós queríamos, e prometo que não estou a fazer qualquer analogia à Patrulha Pata. Ora, mas tivemos a Liberty, é uma das figuras da Patrulha Pata. Tivemos a liberdade, para ver se já parte, de conversar com Gasly. E sabem que mais? Não é preciso legendas. Vejam. Olá Pierre, bom dia. Bom dia, Bem-vindo ao Bahrein. obrigado. Vamos continuar em português? Vai. Vais, Very- vais. Very good, very good. A conversa descontraída do Pierre Gasly com o Rui Chagas, em português, pelo menos esta parte. Toda a entrevista está disponível na app da Zone, podem ver gratuitamente. Há lá outras entrevistas que fomos fazendo ao longo dos 3 dias, 4 que passámos no circuito internacional do Bahrein, 3 dias em que tivemos a oportunidade de conversar com pilotos e também, obviamente, importa frisar isso, com o português Rui Marques. Ora, este ano de 2026 pauta por esta mudança gigantesca no regulamento, pauta por toda esta incerteza, mas pauta também por termos apenas um rookie. Seu nome, Arvin Lindblad, ele que vai ser companheiro de equipa de Liam Lawson na Racing Bull Zaki Zakadjar, foi promovido para companheiro de equipa de Max Verstappen, e já daqui a instantes vamos falar sobre como é que esta Red Bull sai destes testes de pré-temporada.
Ora, sabemos também que em 2027 a Fórmula 1 está de regresso a Portimão, a Portugal. E Portimão ocupa um lugar especial na carreira, ainda muito curta, de Arvind Lindblad. Descobram porquê. I met Helmut for the first time in 2020 when he was there for the Portuguese Grand Prix. I was in Portimao testing when my dad first got the phone call from Helmut, and then I met Helmut on the Sunday morning of the Portuguese Grand Prix when we signed the contract for me to join the Red Bull program. So for sure it will be. I haven't really thought about it, but now actually, thinking about it, it will be cool to go to Portimao next year. After that, the memories I have there. Arvind Lindblad, o piloto da Racing Bulls, britânico, mais um no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, e a importância de Portimão. Red Bull, Powertrains by Ford. Eu digo que aquilo está lá só para o autocolante, eu sei. Há muita tecnologia que está a ser implementada por parte da Ford, mas a Red Bull foi a equipa que melhor se preparou para esta mudança regulamentar à parte da Mercedes? Para mim é a maior surpresa. Se foi que melhor se preparou para a Mercedes, não te sei dizer. Não sei qual é o nível de preparação da Ferrari, que me parece bom. Francamente bom. Portanto, não estou em condições de dizer se prepararam melhor do que a Ferrari ou não. Que estão muito melhor do que eu estava à espera, do que todos antevimos ao longo de 2025. Sim, isso estão. 2025 a Red Bull sofre uma mudança radical interna e não propriamente planeada. Não se pode dizer que tenha havido um plano de deixar sair primeiro um substituto. E continua a acontecer também. Há pessoas a sair nesta altura. Saiu agora mais um aerodinamicista. Uau! Gostaste? Gostei, adorei. Eu hoje venho com a dicção treinada, não vai ser assim ao longo de todo o ano. Portanto, todas essas mudanças, a saída do Christian Horner, a saída do Dr. Helmut Marko, o facto de ter um parceiro de motores que não está na Fórmula 1 há quantos anos? Não me lembro de memória de quando foi que a Ford saiu oficialmente da Fórmula 1, mas... O último título foi em 94 e era Cosworth. O último título eu sei, mas... A Ford, desde o Beatrice, portanto desde 86. Pronto, ok, portanto estamos há 40 anos, devíamos fazer qualquer coisa sobre a temporada de 86, 40 anos depois, que saiu da Fórmula 1 e no entanto chegou aqui e surpreendeu-nos. E portanto parece estar em muito bom estado. Não sei exatamente qual é a posição em que vão chegar a Melbourne, também não acredito piamente nas declarações, um de vocês falou do George Russell a dizer que é o melhor motor, seguindo a linha do patrão da equipa que disse que, pelo que viu, o motor da Red Bull é o melhor. Enfim, o Toto Wolff é, como o próprio nome indica, um lobo velho experimentado nisto e atirou, e não é totó. E não é nada totó. Não. E atirou areia, não para a peça que tu fizeste sobre a areia, mas para os olhos dos outros. Portanto, deixa-me mandar a atenção para cima daqueles e não olhem tanto para nós. Que estão em muito melhor estado do que estava à espera. Não, seguramente. E portanto por vão outra chegar razão, capazes de ganhar. Eu acho que eles continuam a acreditar que a Red Bull vai votar a favor da taxa de compressão, porque Faz também sentido. terão alguma coisa a esse nível. Um bocadinho de graxa não lhes fica mal. Isso. Mas estamos aqui a falar no plural, estão bem. Se olharmos, se calhar, só para o carro do Isaac, já não estaríamos aqui a ter esta conversa, que a Red Bull estaria assim tão bem. Está bem, mas também não sabemos qual é que foi o trabalho que o Isaac esteve a fazer. É cedo não? demais para dizer que ele vai ter essa maldição, não é? Do carro número 2 da Red Bull. Mas gostei das palavras do francês quando diz que o Max partilha com ele tudo. Sim. Acho muito Só tem a ganhar. Acho muito interessante. Não é surpreendente. Não é sendo, na perspectiva de Porquê? num primeiro ano, num carro que tem um motor novo, se calhar o Max quereria guardar alguma coisa para ele. Ei. E isso é uma boa demonstração de não só da forma como o Max encara a corrida ou as corridas, mas também, para além disso, que estão ligeiramente à vontade. Vamos lá ver. Permitam-me falar sobre a Red Bull desta maneira. Eu não acho que a Red Bull tenha o melhor motor. Não sei se a Red Bull não tem o melhor chassi. Pois. Agora, o que é que vale neste regulamento para já? Vale o motor. E talvez esse seja o problema da Red Bull. Poderá ter uma boa de caixa de velocidades. Acho que eles conseguem regenerar simpaticamente energia. No segundo setor nunca conseguiram ser rápidos. É um detalhe que é preciso ter em conta. Conseguiram ser rápidos no primeiro setor. Ou seja, Sabes porquê? fica a ideia que eles regeneram, tal como a Ferrari, bem energia nas zonas mais rápidas, o que nos pode levar a pensar que se calhar em Melbourne a coisa pode correr bem. Mas eu acho que o truque aí desse segundo setor mais lento do que outras equipas pode estar na reta interior. Porque o Red Bull piscava as luzes mais cedo do que todos os outros. Questão. Pois, Grande questão. Quanto mas é que soava os bem Red o carrinho, não era? Sim. Quanto é que O motor aqueles soava Red bem. Bull, quanto é que aqueles Red Bulls estavam a debitar em termos de energia? Quanto é que eles estavam a depender?
Pois há essa questão também que tu falaste, que é, se numa volta o Oscar Piastri vai dar um calendário gigantesco no Kimi Antonelli, Sim. e depois terminam, um calendário gigantesco no final do primeiro setor, e depois terminam com o Antonelli com 19 milésimos de segundo de vantagem, ou seja, recupera mais de meio segundo, tem tudo que ver com essa gestão de energia. E provavelmente a Red Bull sabe melhor do que ninguém, isso certamente sabe, aquilo que tem, e deve ter dito aos seus pilotos, ok, o segundo setor não é nosso, vamos entregar no primeiro, vamos entregar no terceiro. Acho que faltou ver uma volta rápida do Verstappen. Eu até brinquei com isso na sexta-feira e disse, mas vocês acham que se o Verstappen não fosse fazer uma volta rápida com o Yos vinha cá? Enganei. O Yos esteve lá e o Verstappen não fez. Pelo menos que tenha sido uma volta claríssima. E A acho que Red Bull faltou chegar a Melbourne e se for a quarta não me parece uma derrota. não é. Não é a quarta. Não. Até porque Não me parece a as quarta. diferenças não parecem muito grandes. Não me parece a quarta. João. Tu falaste disso, deixem-me brincar um bocadinho. Eu aquela ideia dos carros piscarem por todo lado, acho que o Pai Natal se vai enganar e vai distribuir presentes na Fórmula 1, vai entregar os presentes todos da Fórmula 1, tanto as árvores de Natal. Para a árvore de Natal já me basta o semáforo da partida dos Draxlers, é a melhor árvore de Natal do mundo. Tudo aquilo me faz um bocado de confusão. Eu ainda vou demorar a habituar-me, e vocês sabem, eu tenho dito isso várias vezes, que eu gosto das novidades e gosto do carro do ano que vem e gosto de coisas diferentes, mas este é diferente mais. Estou a ficar velho, pronto. São mudanças a mais para um momento só. Para um não é? momento só. Esse é o Fica problema, velho. é que são mudanças a mais. Eu disse isto e Este já mantenho. Sobretudo entre a curva 2 e a 4. João, Pois São é. mudanças a mais. Não acredito, Que é para mas, regenerar. mas aquilo que eu disse na quarta, na quinta e na sexta, mais uma vez, não dissemos ao mesmo tempo, é que eu acho que na história toda da Fórmula 1 nunca houve uma mudança de regulamento tão radical. Não, este. Nem quando a Fórmula 1 passou para a Fórmula 2, e passou, não passou por uma João, coisa nem quando desconhecida, porque a começou. Fórmula 2 já existia. Nem quando começou, ainda menos porque os carros eram os mesmos do pré-guerra. Isso, Mas em 61 passam a uma Fórmula 2 que já existia. Portanto, o que fizeram foi introduzir, foi mais ou menos como se dissessem agora: os carros de Fórmula 2 passam a ser Fórmula 1. E Não é tecnologia está nova. resolvido. Aqui não, aqui é tudo novo: chassis novos, motores novos, pneus novos, peças internas do motor, a forma como o motor gera baterias energia, novas, tudo novo. combustível totalmente Isso, novo. isso, é tudo sim, novo. sim. O que É- deu-lhes a loucura. Na Federação Internacional do Automóvel deu a loucura. E depois vamos ver se resulta. Volto a dizer mais uma vez, eu quero que resulte. Não tenho as certezas. Zero certezas. O aliás. Nicolas Tombazes tem. A única certeza que eu tenho é que regressamos, se tudo correr bem, claro, esperemos que sim. Na próxima segunda-feira, Vai mandar. pode ser? Pode, vamos embora. Regressamos então na próxima Já vamos segunda-feira. lançar o Grande Prémio. Vamos, mas também temos que falar das outras, porque senão não podemos estar só a falar das mesmas 4 e não falar das outras. Por isso, na próxima semana vamos começar a antever o Grande Prémio em Melbourne, mas vamos também falar sobre como as outras equipas saem destes testes de pré-temporada. João Amaral, João Carlos Costa, Agora Ruben deixa-me Valente. só dizer uma coisa. As novidades são tão grandes que até pintaram as grelhas de proteção do público de preto. É mais uma novidade na Fórmula 1 deste ano. Em Albert Park. Em todos todo. os circuitos. Facilita a visão. Ok, pronto. Ora, o que facilita a visão também é este regresso. Na próxima semana, segunda-feira, cá estaremos para começar a fazer o build-up. Permita uma expressão, num ano de Vamos mudança. ao ginásio. Fazermos o build-up para o Grande Prémio da Austrália. Um abraço, até lá. DAZN.